E o Flamengo é novo líder do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz as chances matemáticas de título do rubro-negro e os jogos que faltam daqui até o fim da competição. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras reclamando da arbitragem e também dos desfalques. No vídeo você ainda vai saber sobre o Santos fora da zona do rebaixamento, informação importante das negociações do Corinthians com a Caixa, São Paulo com uma série de contusões, isso está muito associado ao fato de o time ser bem veterano. Para completar, o Cruzeiro descartando 2 jogadores famosos, reforço fechado no Botafogo, o Sport batendo recorde de rebaixamentos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo domingo a todos, é sempre um enorme prazer, mesmo aos domingos, estar aqui dividindo informações com vocês, só peço que deixem like, se inscrevam no canal e ativem as notificações, beleza? Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, aquele espaço em que eu faço sugestões com jogos do dia. Preciso de uma múltipla com 3 jogos. Ela conta com a vitória do Criciúma ou empate em casa contra o Botafogo de Ribeirão, com a vitória do Atlético Paranaense ou empate no jogo contra a Ferroviária em Araraquara. Para completar, da vitória de Israel contra a Moldávia, jogo da eliminatória para a Copa do Mundo na Europa. A odd ficou em 2,4. Para você pegar essa odd com bilhete pronto, é só clicar no link do comentário fixo, clica, faz seu cadastro e automaticamente o bilhete já aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Galo já adquiriu 18 mil ingressos para a final que acontece no próximo sábado contra o Lanús na Sul-Americana. Importante registrar que o Lanús tem até esse momento 12 mil ingressos vendidos. E aí a outra curiosidade: Campeonato Brasileiro com jogos de Palmeiras e Flamengo nesse sábado, enfim, teve todo mundo com o mesmo número de partidas, 5 rodadas para o fim da competição para todos. Mas nesse domingo, o Atlético entra em campo para enfrentar o Red Bull em Bragança Paulista e os dois times passarão a ter mais jogos do que os adversários. Já o Coritiba garantiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado depois do empate em 0-0 contra o Atlético. Série B extremamente equilibrada, na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Coritiba poderia ter se sagrado campeão em caso de triunfo, não conseguiu bater o time mineiro, que segue lutando contra o rebaixamento. Quero falar agora sobre o Sport, que nesse sábado se tornou o time com mais rebaixamentos da história do futebol brasileiro, da Série A para a Série B, ao lado de outras 3 equipes. O Sport tomou 5-1 do Flamengo na Arena Pernambuco e já não tem chances matemáticas de escapar da degola. Dessa maneira, o Leão conheceu o seu 7º rebaixamento na história, igualando-se a América Mineiro, Coritiba e Goiás. O Sport é quem mais caiu nesse século. Queria listar os times com mais rebaixamentos da Série A para a Série B. Citei América Mineiro, Coritiba, Goiás e Sport com 7 rebaixamentos cada. Depois aparecem o Vitória com 6, Avaí, Criciúma e Santa Cruz com 5, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia e Fortaleza com 4. Você pode ter ficado com a curiosidade. E a sua Portuguesa, Nicola? Quantas vezes caiu da A para B? Foram 3 rebaixamentos. Hora de falar sobre o Botafogo, que fechou nesse final de semana a compra do zagueiro Riquelme, só 18 anos de idade, atleta que pertence ao Sport. As negociações vinham acontecendo há algumas semanas e o acordo enfim foi fechado, $1.300.000 ou R$6.900.000. Botafogo adquire 70% dos direitos do atleta, extremamente jovem e muito promissor. Atleta que fez a base no Sport, vinha jogando pelo Sub-17, na atual temporada jogou algumas partidas importantes no Sub-20 e fez 2 aparições na equipe principal. Riquelme vai assinar por 3 temporadas e se apresenta em janeiro, junto do restante do elenco botafoguense. Importante contar também que Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, admitiu ter sido alvo de várias propostas de clubes do Brasil, da Arábia Saudita e até da Europa. Mas, segundo ele, se depender do Barbosa, ele encerra a carreira no Botafogo. Por que não dá para cravar? Segundo o zagueiro, porque sempre existe também a vontade do Botafogo. Se o Botafogo não quiser contar com ele, aí sim o Barbosa pode deixar o fogão. Você sabia que Balotelli e Piatek poderiam ter virado reforços do Cruzeiro?
A revelação foi feita por Rômulo Caldeira, ex-lateral da Raposa e hoje agente financeiro. Rômulo conta que no ano passado ofereceu o italiano e o polonês para que eles pudessem virar reforços do Cruzeiro, mas a diretoria, que havia contratado pouco tempo antes o Caio Jorge, preferiu insistir no centroavante brasileiro, que ainda não havia conseguido explodir até aquele momento. Caio Jorge havia chegado depois de uma passagem apagada pelo futebol italiano, pela Juventus e pelo Frosinone. No Cruzeiro ele demorou a engrenar, e a percepção é que se viesse um centroavante gringo de mais nome, o Caio Jorge definitivamente não aconteceria. E dá pra dizer que o Cruzeiro acertou na mosca, até porque o Caio Jorge é hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, e certamente vale muito mais do que os 7 milhões de euros investidos. Há quem garanta que o Cruzeiro não negocia por menos do que 35 milhões de euros, considero a pedida alta. Já Piatek e Balotelli vivem em realidades bem diferentes. O Balotelli não joga desde o fim da última temporada na Europa. Ele defendia o Genoa, onde atuou apenas em 6 jogos. Existe uma possibilidade grande de um italiano hoje com 35 anos de idade se aposentar. Já o Piatek, polonês de 30 anos de idade, acabou se mudando para o Al Duhail, do Catar, onde tem 9 gols em 14 partidas. Só para completar, registrar que se o Caio Jorge for vendido, isso não deve acontecer em janeiro, embora exista a possibilidade, o Cruzeiro garante já ter o seu substituto, Neisser Villarreal, centroavante colombiano de 20 anos de idade, contratado depois de fazer sucesso no Sul-Americano e também na Copa do Mundo Sub-20, é reforço do Cruzeiro a partir de dezembro. E a fase no São Paulo é tão ruim, mas tão ruim, que há um meme circulando nas redes sociais de que até o mascote do São Paulo sentiu uma lesão muscular e virou desfalque para a próxima partida contra o Corinthians, marcada para quinta-feira da semana que vem. E a brincadeira / provocação tem tudo a ver com um histórico de lesões gigante. E a cada ano parece que o São Paulo tem mais jogadores contundidos. Em 2025, 73% do elenco do Tricolor já estiveram pelo menos em uma vez no departamento médico. O São Paulo conta com 33 atletas, só 9 não precisaram do atendimento do departamento médico desde o início do ano. São eles Rafael, Sabino, Patrick Lanza, Mailton, Bobadilha, Negruti, Luciano, Rigoni e Tapia. Importante registrar que esse número gigante de contusões está muito associado ao fato de o São Paulo ter vários veteranos. São 13 atletas com mais de 30 anos de idade. Bora aos nomes e às idades. Luiz Gustavo, 38 anos, Rafael, 36, Tolói, 35, Arboleda, Oscar e Cédric Soares, 34, Lucas Moura, 33, Luciano, Caleri, Rigoni, Alisson e Wendel, 32, além do Dinino, com 31 anos de idade. Citei 13 atletas com mais de 30 anos, certo? Só 3 desses 13 não tiveram contusões no ano. Goleiro Rafael, o atacante Luciano e o também atacante Rigoni, que chegou algumas semanas atrás. É por causa de todo esse contexto que o São Paulo decidiu que só vai contratar para o próximo ano jogadores jovens e com pequeno histórico de lesão. A coisa chama demais atenção e o São Paulo vai chegar para o confronto contra o Corinthians desfigurado, mesmo precisando de pontos para segurar a vaga na pré-Libertadores de 2026. Hora de falar sobre o Flamengo, que recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro e ainda abriu 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Tudo por causa do sábado perfeito, no dia em que comemorou 130 anos de aniversário. O Flamengo venceu o Sport de virada por 5-1, num jogo bem atípico. O Sport, lanterna da competição, abre o placar, acaba tendo 2 jogadores expulsos e aí a goleada do Flamengo é construída com enorme facilidade. Foi 5-1, mas podia ter sido 6, 7, 8, com o resultado. O Flamengo abriu 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, 71 pontos contra 68 e jogou pressão no adversário, que entraria em campo pouco tempo depois, na Vila Belmiro. Você já sabe, o Palmeiras perdeu para o Santos por 1-0 e agora, com a vantagem de 3 pontos a 5 rodadas do fim, o Flamengo virou o favorito para os matemáticos. De acordo com o Tristão Garcia, o Flamengo tem hoje 70% de chances de título, contra 28% do Palmeiras e 2% do Cruzeiro. Para a Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo tem 72% de chances de título, contra 26,6% do Cruzeiro, do Palmeiras, perdão, e 1,4% do Cruzeiro. Queria citar os próximos jogos do Flamengo.
rubro-negro ainda pega Fluminense fora, Red Bull Bragantino em casa, Galo fora, Ceará em casa e Mirassol fora. E eu discordo dos matemáticos, acho que o campeonato será muito equilibrado e decidido, talvez apenas na última rodada. Até porque Palmeiras e Flamengo são muito superiores aos adversários, mas sofrem com a maratona de jogos, de desfalques, e a gente tem assistido mesmo aos dois gigantes muito melhores do que os outros, tropeçando em rodadas do Brasileiro. Você já tem seu favorito? Quem será o campeão? Use espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que perdeu e reclama de um pênalti não marcado por Rafael Claus. O jogo entre Palmeiras e Santos terminou com vitória do Peixe por 1-0, mas no 0-0, durante o segundo tempo, lá pela metade do segundo tempo, bola cruzada da esquerda, Maurício se preparava para finalizar dentro da área, difícil imaginar que ele erraria aquela bola, quando sofreu uma carga por trás do Souza, lateral esquerdo do Santos. Vi comentarista de arbitragem divergindo. Comentarista de arbitragem da Globo não dando pênalti, comentarista de arbitragem da ESPN dizendo que o pênalti deveria ter sido marcado. Como não ocorreu a marcação nem do árbitro em campo, nem do árbitro de vídeo, o jogo seguiu e nos acréscimos Rollheiser apareceu para fazer o gol da vitória do Peixe, que com o resultado deixou a zona do rebaixamento. Já trago detalhes sobre a situação do Peixe, antes registrar que o Palmeiras fica 3 pontos atrás do Flamengo, mas Abel Ferreira não aceita jogar a toalha, abre aspas para o técnico do Palmeiras, ainda restam 15 pontos em disputa, fecha aspas. Palmeiras que vai ter pela frente ainda uma sequência bem pesada de jogos, especialmente porque entre as 5 partidas que restam até o fim do Brasileiro, ainda há a final da Libertadores contra o Flamengo em Lima, no Peru. Quero registrar também que o Santos, com o resultado, pulou da 17ª para a 16ª colocação, jogando vitória para a zona do rebaixamento. A nova classificação tem o Internacional com 37 pontos, o Santos com 36 e o Vitória com 35. Esses são os 3 principais candidatos ao rebaixamento, se juntando ao Sport já rebaixado, ao Fortaleza e ao Juventude, que estão com um pé e meio na cova. Registrar que o Peixe recebe nos 2 próximos jogos, recebe o Mirassol e visita o Internacional, enquanto o Vitória visita o Palmeiras e visita o Sport. Descobri detalhes da proposta feita pelo Corinthians à Caixa Econômica Federal para tentar quitar o financiamento de seu estádio. Hoje a dívida do Timão com o banco estatal é de 675 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile procurou a Caixa, sugerindo que ela passasse a ser dona dos name rights do estádio por 10 anos, num negócio de 700 milhões de reais, ou seja, 70 milhões de reais por ano. Em troca, Corinthians teria o perdão da dívida relacionada à construção do estádio. Esse financiamento é hoje um dos grandes calcanhares de Aquiles do Corinthians. Importante registrar que o banco ainda não se manifestou e o Corinthians aguarda por um posicionamento. Se a Caixa topar, o Corinthians vai ser responsável por ter de encontrar 70 milhões de reais para o pagamento da multa pela quebra do contrato com seu atual parceiro, a Hypera Pharma, que escolheu o nome de Neoquímica Arena. Nome do estádio, como é que seria o nome do estádio caso a Caixa se acerte com o Corinthians? Isso está bem longe de definição. Primeiro, o Corinthians precisa ter um feedback positivo do banco estatal. O Corinthians também fez uma outra proposta. Se a Caixa não topar essa desse name rights por 10 anos, o Corinthians pretende mudar a forma de pagamento da Neoquímica Arena. Em vez de pagar nos próximos 20 anos, a quitação ocorreria em 88 anos. Com o Corinthians pagando apenas 10 milhões de reais por temporada, difícil imaginar que exista aprovação diante de tais circunstâncias. Corinthians que se aproxima dos 3 bilhões de reais de dívida total, nenhum clube do Brasil, nem da América do Sul tem pendências tão altas. O que você pensa sobre as 2 propostas feitas pelo Corinthians ao banco? Você acha inteligente, interessante, justo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!